Beleza? Pode ser? Tranquilo. Fechado. Então vamos estar gravando, galera. Vamos pensar o seguinte, vamos falar o seguinte. Só o João estava na última aula, né? Isso. João? Isso. Consenso. Então vamos abrir aqui, vou compartilhar, vou passar rapidinho aqui essa última aula para a gente poder dar uma introduzida na aula de hoje. Aula de Ministério do Serviço à Obra. Vamos orar? Alguém quer orar para a gente hoje, para a gente poder começar? Bando de discípulos frouxos, hein, gente? Não pode nem orar, todo mundo com medo de orar. Ninguém vai orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te exaltamos, bendemos o teu santo nome, te agradecemos esse lugar nessa noite, apresentamos as nossas vidas diante de ti, apresentamos o nosso coração diante de ti, Pai, as nossas intenções diante de ti, apresentamos, Pai, nossa vida, nosso interesse diante de ti, Pai, em busca de conhecimento, em busca da tua face, em busca de conhecer um pouco mais de ti. Senhor, que o Senhor possa nos honrar, Pai, liberando sabedoria que vem do alto, que ela que o Senhor entregue sem medidas àqueles que recebem e não duvidam. Pai, que o Senhor possa vir sobre mim, Senhor, e fluir o teu Espírito sobre mim, que o teu Espírito desça sobre mim e permaneça. Para que através da minha boca saiam palavras que venham do céu, para que através de mim fluam as palavras do teu Espírito, o poder do teu Espírito. Que nada saia de mim, mas saia do Senhor. Que a condução dessa aula seja conduzida por Senhor. Que o resultado dessa aula seja o resultado que o Senhor espera e deseja de nós. Nos abençoe com a tua sabedoria, Pai, com o teu conhecimento. Pai, porque o seu conhecimento traz transformação, traz mudança nas nossas vidas. Pai. Nós dependemos de ti, ficamos de ti a todo momento, em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Então, galera, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. Vou passar rapidinho aqui, falando do Ministério do Serviço à Obra, tá? Nós temos ministérios. Falando sobre o chamado para servir. O que é o chamado para servir? Quando a gente foi chamado para servir. A relação de serviço de culto e cultuar, servir também é cultuar, tá? Serviço ao corpo da igreja, do corpo de Cristo, na verdade, onde Cristo é a cabeça, e cada um de nós somos pedaços desse corpo. Cada um de nós exercemos uma função dentro do corpo, assim como uma célula exerce uma pequena função dentro do seu corpo. Tá? Paulo nos adverte para que a gente faça isso com muita mansidão, com muita humildade, com muito amor, para que a gente possa suportar uns aos outros, de maneira que a gente trabalhe em prol do corpo e a gente não trabalhe contra o corpo de maneira nenhuma, ok? Porque se a gente está dentro de um ministério, Gabi, e o nosso ministério, e a gente começa a ver problemas dentro do ministério, e a gente começa a jogar contra o nosso ministério, a gente cria uma coisa que a Bíblia chama de pedra de tropeço. O que é isso? A gente cria dificuldades, talvez para nós mesmos ou para outras pessoas, através do defeito que só os nossos olhos viram e que muitas vezes a gente nem devia estar lá. E nós estamos lá por teimosia, porque nem fomos chamados para servir. A maior dificuldade que alguém pode ter é de liderar pessoas que não foram chamadas para servir e que acham que tem que estar ali por algum motivo, para poder agradar alguém ou alguma coisa, tá? Ou pelo simples fato de achar que não merece tudo que recebe e que tem que fazer alguma coisa em prol do ministério. Mas o chamado para servir é um benefício, eu usei uma palavra específica, que é um privilégio que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos servir a Ele. Tá bom? Todo mundo aí? Sim. Tá falando sobre o corpo, né, de Cristo, o corpo dos ministérios, o ministério e o corpo. Hoje está difícil aqui comigo. Que somos um só corpo, né? O Espírito é o mesmo, Deus é Pai de todos, então fica mais ou menos essa estrutura onde Deus está acima de todos como Pai, Cristo é o cabeça do nosso corpo, nós formamos o restante do corpo de Cristo, né? Cada um na sua área, cada um... João, o seu tá um pouquinho barulhento aí. Então, apresentei os 5 ministérios, por exemplo, o ministério apostólico, que é o ministério do dedão. A gente simboliza isso, tá? Na verdade, eu não sei de onde que veio essa mão aí, mas eu sempre vi, sempre conheci assim, e é a maneira que eu ouvi falar. E é a maneira que eu associo dessa maneira mais fácil. Tá? Então, os apóstolos, né, o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelista, o ministério pastoral e o ministério de mestre, de doutor, de ensino. Bom,
que é o ministério apostólico? Apóstolo vem de enviado para longe, né? Apó é um prefixo do latim que diz que é longe, né? Apócrifo, apostasia, enfim, apóstolo é alguém que é enviado para longe. Seguindo os exemplos dos apóstolos para consolidar o corpo de Cristo, que é a igreja. Né? Os apóstolos, cada um teve a sua missão, foi para algum lugar onde dedicou a sua vida em algum lugar. Então, para a gente poder esclarecer isso e dar um exemplo, eu usei o exemplo do missionário. Missionário no tempo integral, aquele cara que viaja, que vive em outra terra para poder disseminar a palavra, para poder pregar o evangelho, que abre mão da sua vida e que vai para longe de casa para poder fazer um serviço. Tá? O ministério profético é o ministério que Elias exercia na Bíblia, por exemplo. Aquele que falava e que Deus fazia as coisas que ele falava. Quando Elias abria a boca, ele falava assim, ó, pela minha palavra não vai chover nessa terra. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Ele armava umas tretas lá com os profetas Tá difícil. Uns profetas de Baal, e falava assim, ó, se quem for o Deus verdadeiro, ora aí pro seu Deus, eu vou orar pro meu, quem for o Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu. Ele falava umas coisas assim e Deus resolvia as coisas para ele. A outra aula já está mais explicadinho, vocês vão acessar. Ministério evangelístico. Quem são os evangelistas? São aqueles que levam a palavra, que pregam as boas novas. Evangelho vem do grego, ó, evangelistes. Fala de evangelizar, de boas novas. Evangelho significa boas novas, novidade. Tá? Não existem só os evangelhos bíblicos, existem também os evangelhos romanos, evangelho de César, evangelhos, enfim. Qualquer pessoa que queria escrever alguma coisa que ele chamava como novidade, como boas novas, ele escreveu como evangelho. Tá? Então, o que a gente lê é o evangelho, as boas novas contadas por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Tá bom? Falam sobre Jesus Cristo. Quem são os evangelistas? Aqueles que pregam essa mensagem, aqueles que levam o evangelho para alguém. Então, a gente usou o exemplo, por exemplo, usamos o exemplo dos missionários urbanos, por exemplo. Que a gente já tem a Robertinha, tem a Gabi, né? Se alguém mais faz esse tipo de trabalho. Mas são pessoas que dispõem de um tempo para poder visitar outras pessoas, para poder pregar o evangelho de alguma forma. A gente falou também, Fernanda, do Ministério de Louvor da igreja. O que o Ministério de Louvor faz? Qual dos 5? Porque louvor não é um dos ministérios, tá vendo? Dos 5 ministérios dados por Cristo. Então, o que o louvor faz? O louvor está dentro do ministério evangelístico. Uma maneira de atingir o coração das pessoas com o louvor, né? Com levar essa palavra através do louvor. O ministério pastoral. Quem é o pastor? É o líder da igreja? É o pregador? É aquele cara que fala, que prega? Ou é alguma outra pessoa? Então, o pastor a gente exemplificou como aquele que guarda as ovelhas, como aquele que leva as ovelhas até o alimento, é aquele que protege as ovelhas das ameaças, dos perigos da terra, e que volta com as ovelhas para o aprisco e as leva em segurança de volta. Pastor vem de apacentar, é aquele que apacenta as ovelhas, que acalma as ovelhas, ele que cuida das ovelhas. Tem muita gente aí que leva nome de pastor, e a maioria é assim, leva nome de pastor, porque é um líder de uma igreja, ou um líder de um grupo de pessoas, mas que não exerce o ministério pastoral. Então, tem um monte de gente que tem o título de apóstolo, mas que não exerce o ministério apostólico. Apóstolo Valdemiro Santiago. É um cara que exerce o ministério apostólico. Talvez ele seja um bom administrador. Não sei se ele é pastor também, não, porque não sei se ele cuida de alguém. Né? Se ele cuida de ovelhas. Pastor cuida de ovelhas. Pode um profeta, não falando de profeta, pode um profeta ter uma igreja? Pode. Pode um apóstolo ter uma igreja? Pode. Pode um evangelista ter uma igreja? Pode. Ele pode pregar toda semana? Pode. Mas o que diferencia ele das outras pessoas é o que ele faz. Então, para ser evangelista, precisa levar o evangelho. Para ser apóstolo, precisa ir a algum lugar, ser enviado para algum lugar. Para ser profeta, você tem que profetizar. Para ser pastor, você tem que pastorear. Você tem que apacentar ovelhas. Tá bom? Tem que cuidar das suas ovelhas. Muito pastor que terceiriza o cuidado de ovelha. Muito pastor que tem grandes igrejas e que não cuida de ninguém. Está tudo certo. Ele exerce o ministério dele, mas toda igreja precisa ter um pastor que cuida das pessoas. Vocês estão entendendo isso? Pastor, ele pode estar lá na posição, no título de pastor, mas não cuidar de ninguém. E, na verdade, quem cuida é um segundo pastor, uma equipe de pastores que ele tem
para poder pastorear o povo enquanto ele prega, enquanto ele profetiza, enquanto ele ensina, enfim. E o ministério de mestre é o ministério do ensino. Aquele cara que tem o dom de ensinar, tem o dom de entender algumas coisas, de poder passar isso para frente de uma maneira mais simples, de educar o povo, de discipular o povo em cima de alguma forma, tá? Mestre, doutor ou ensino. São as 3 traduções que falam sobre esse ministério, tá bom? Vamos entrar na aula de hoje, então. Falar do sacerdócio, uma lição com Arão e a placa das tribos. Fala, Fernandinha. Pode entrar aí. Seria, então, mestre Tales. Sim. Sim. Meu ministério é de mestre, sim. É tão complicado, é tão difícil falar mestre, né? Porque o povo espera de um mestre que seja um mestre. É um masterchef, né? É um amigo meu aqui que ele trabalha com o blaster. E caramba, o cara é blaster, já dá uma sensação de que ele é porreta, né? Que ele é foda mesmo. Não, blaster é um cara que mexe com bomba. Mestre, no caso de Fernandinha, mestre, até o mestre linguiça era no Chaves, né? Só pra você se situar. Mestre é o que ensina, né? É o mestre que ensina, isso aí. É qualquer pessoa que ensina. Galera, falando de sacerdócio. Vamos lá. Essa era a aula que eu queria dar para a Tati. E a Tati está online hoje. Olha a Tati aqui do meu lado. Legal. Eu estava lá fora assistindo, o pessoal falou assim: eu não assisti ao vivo. Eu falei, brilhante. Gabi, Fernandinha, João, Tati, Luana. E aí? Boa noite, Tati. Boa noite. Uma cadeira, você tá? Eu tô aqui. Então abaixa o seu telefone, então vai. Então, galera, ó, essa era a aula que eu queria dar para a Tati. Particular, individual, e participar é a Luana Nacheri, só a Luana participou. É a aula que está no bônus, mas menos detalhado, tá? Então vamos tratar isso do jeito mais legal, tá? Vamos embora, então. Para falar de sacerdócio, eu quero falar sobre o poder que exercer um ministério te traz. Por que aquela aula foi tão importante? Porque para falar de sacerdócio, eu preciso te mostrar o poder que cada ministério vai trazer para você. O poder que você trabalhar na sua faceta, na sua área de trabalho, vai trazer para você. Então, vamos tirar a lição com 3 pessoas. Primeiro com Abrão, segundo com Moisés e terceiro com Arão. Tá? Arão, irmão de Moisés. Quem são? O que aconteceu? Aí a nossa referência hoje, a gente vai usar Gênesis 18. Tá? Eu já piquei alguns versículos aqui para facilitar. Bom, houve um tempo que Abrão, agora eu vou conseguir esse nome toda hora. Abrão estava na porta da tenda dele e ele viu passar 3 homens. E ele reconheceu que esses homens eram seres divinos, né? Lá em... Vou abrir aqui para a gente ver. Lá em Mateus 18. Depois apareceu o Senhor, os cavaleiros de Mane, estando ele sentado à porta da tenda no calor do dia, levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. E eles vendo, correu à porta da sua tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. E disse: meu senhor, assim que esses homens chegaram, Abrão já identificaram que ele era Deus, um deles era Deus, né? O próprio Senhor foi visitar Abrão. E foram 3 anjos visitar Abrão, e cada anjo carregava uma missão. Consegue entender isso? Eram 3 anjos com 3 missões. Tá? Um dos anjos tinha a missão de... Vamos lá. Eram 3 anjos, 3 missões, cada anjo tinha uma missão. A missão do primeiro anjo era informar Sara que ela iria ter um filho. Bom, está lá no versículo 10. E disse: certamente tornaria a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. A missão do primeiro anjo era informar que Sara teria um filho. A missão do segundo anjo era proteger a família de Ló, quando Deus veio destruir a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra e as outras 3 cidades que estavam ao redor. Tá bom? Eram 5 cidades que foram destruídas: Sodoma, Gomorra e outras 3. Tá? A missão do segundo anjo era proteger a família de Ló, lá em Gênesis 19, versículo 12, onde ele fala assim: tira-os fora desse lugar. Tá bom? E a missão do terceiro anjo era destruir Sodoma e Gomorra e as outras 3 cidades. Bom, então... A segunda missão é qual?
era de proteger a família de Ló. Ficou. Tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira missão, informar que Sara seria mãe. Segunda missão, proteger a família de Ló. E a terceira missão era destruir Sodoma e Gomorra. Tá bom? Por que eu estou falando desses 3 anjos, dessas 3 missões aqui? Porque ocorreu um fato muito, muito interessante nesse caminho. E a gente vai começar a enxergar esse texto com outros olhos. Abraão, ele foi chamado para ser pai de nações. Ok? A promessa de Abraão foi assim. Gênesis 12 fala assim, ó. Abraão, vai para a tua terra que eu te mostrarei. Sai do meio da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abençoarei os que eu te... Eu vou ler, gente. Hoje eu tô difícil, tá? Me desculpem. Ele tá nervoso. Não tô não. Antes de chegar, eu já tava travando. Eu vou sair e vou tirar fora. Ó, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partir de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão foi chamado para ser pai de nações. Esse era o ministério dele. E nesse contexto, assim, para a gente poder entender, Abrão era nômade, cara que morava em tenda no meio do deserto. Eles transitavam de terras em terras, e quando ele estava acampado em determinado lugar, ele recebeu a visita desses 3 homens. Dos hábitos da cultura dos nômades é receber os visitantes em casa, dividir com eles a comida. E é assim, Gabi, se chegar um cara, você está na casa de um nômade, chegar um cara para te cobrar, é capaz dele ir lá e pagar sua dívida. Porque dentro da casa de um nômade, você recebe a maior honra possível. O cara te honra da maior maneira possível. Abraão não foi diferente. Quando ele recebeu os 3 homens, ele já ofereceu comida, pediu a Sara que fizesse, né, uma oferta grande de comida lá, eu não vou detalhar o que é. E foi ótimo, e isso aconteceu. Em seguida, em sequência, o que aconteceu foi que o nômade, quando você vai embora, ele te leva até a fronteira do lugar que ele tá habitando, para que você vá embora. Então, Abrão também fez isso. Então, quando Abrão levava as pessoas embora, os 3 homens embora, em direção a Sodoma e Gomorra, Deus fala uma coisa muito interessante, muito legal, muito legal. Está lá em Gênesis 18, versículos 17 e 18. Olha isso, João. Deus vira para Abrão e fala assim, ó. O Senhor diz para ele, para os outros anjos, ó, ocultarei de Abraão o que eu faço, visto que Abrão certamente virá a ser um grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E chegou-se Abraão. Não. Beleza? Todo mundo acompanhou aí? Sim. Sim. 17 e 18. 17 e 18. O Senhor disse, ocultarei de Abraão o que eu vou fazer, visto que dele sairá uma nação grande e poderosa, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus tinha um dilema dentro de si, quando ele estava saindo, já sabia que iria destruir Sodoma e Gomorra. E ele questionou, ele se indagou assim, ó, eu vou esconder de Abraão o que eu estou fazendo, porque dele vai nascer nações. Abraão é pai de nações. Eu vou destruir nações e vou esconder isso de Abraão. Então, Deus conta para Abraão o que ele está indo fazer. Ele está indo destruir as nações. Porque fugiu a palavra para variar, mas vamos lá. 18. Gênesis 18, versículo... Demais disse o Senhor, por quanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e por quanto seu pecado tem se agravado muito. Esse foi o motivo de Deus ter vindo destruir Sodoma e Gomorra. E a peça-chave nessa passagem está no versículo 23, que fala assim, ó, chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Na verdade, essa palavra de chegou-se a Abraão, em várias versões, cada versão vai te dar uma tradução, mas outras vão falar assim, ó, aproximou-se Abraão, chegou-se Abraão.
Oi? A minha fala aproximou-se dele No e sentido disse. que ele chegou até Deus. Na verdade, no sentido que ele impediu a Deus de caminhar. Que ele interrompeu a Deus nesse sentido. Uma Bíblia que chama A Mensagem. Não sei se vocês já viram. Já viram ou não? A minha é. Não. A Bíblia que chama A Mensagem, ela tem uma tradução que é muito bacana. Quer ver? Ô, Thales, a minha é. Oi. A Mensagem, né? Lê para mim, por favor, o versículo 22. 18 e 22. Peraí. Eu tirei uma foto. 22? É. Os homens dirigiram-se para Sodoma, mas Abraão ficou no caminho do Eterno, impedindo a passagem. É isso. Entenderam a tradução? Quando o Abraão ficou sabendo o que ia acontecer, ele ficou no caminho do Eterno e impediu a passagem dele. Então, na frente de Deus, falou assim, pera, destruirás também o justo com o ímpio? Você vai destruir a cidade e vai matar todos os justos lá também? Imagina que loucura, Gabi, o cara meter a mão no peito de Deus e falar assim, peraí, o que você está indo fazer não é certo. Você vai matar o justo com o ímpio também? E, né, dentre essas, várias outras discussões, onde que ele negocia a quantidade de justos que ia ter naquela cidade, mas o chamado principal é esse, como Abraão entra na frente do povo para poder defender uma nação. E ele não, olha você ver, ele não é castigado por isso. A gente vê várias passagens da Bíblia onde o povo desobedece a Deus ou afronta Deus de alguma forma. Nadab e Abiú levaram fogo estranho para dentro do templo, né, para dentro da tenda, da congregação, e morreram. Teve um outro, João, que encostou na Arca da Aliança e morreu. Teve outros que consultaram outros deuses dentro de Israel e morreram. Abraão entrou na frente de Deus, impediu a passagem dele e questionou a Deus. Você vai matar? E ficou vivo. Aí a gente passa e a gente vai lá no chamado de Moisés. Qual que é o chamado de Moisés? A palavra Moisés vem da mesma natureza da palavra Machia. Moisés é Moshe, Jesus é Machia, né? O Messias é Machia. É a mesma natureza da palavra, que vem da água. E, na verdade, no egípcio, o Moshe, ele vem de uma natureza assim, ó, só de curiosidade, tá? Era natural que os faraós, que o pessoal da realeza fossem, eles pensavam que eram nascidos, que eram vindos de Deus, né? Nascidos de algum Deus. E Ramsés, por exemplo, é Ramoshe. Ramoshe é nascido de Ra. Ra é o nome da divindade, Moshe é nascido de alguma coisa. Então tem lá no Museu Egípcio, né? Lá no Egito, as placas, as colunas com o nome de Ramsés, o símbolo de Ra, que é um sol, e o M de Moshe, que mostra que ele era nascido de Ra. E Moisés também era Moshe, mas ele não tinha um prefixo de um nome de um deus. Há pessoas, os arqueólogos, os historiadores falam que é possível que Moisés, quando conheceu o Deus de Israel, ele negou a identidade dele onde tinha o nome de um outro Deus. Então, por exemplo, eles deduzem que ele chamaria Rapimose, Rapimoshe, que é Deus Rapi, que é o Deus Nilo, né, que ele foi tirado do Nilo, nascido do Nilo. Mas quando ele reconheceu o Deus de Israel, ele tirou o nome Rapi e ficou só Moshe. E como ele estava em outra cultura, em outro idioma, Moshe se tornou um nome próprio para ele. Mas vem da mesma natureza de Messias. Moisés nasceu para ser um libertador. Ele foi chamado para ser um libertador do povo. E durante todo o caminho, o povo sofre com tribulação. Agora a gente vai conseguir entender um pouco essa história do povo de Israel de uma maneira diferente. Porque eles chegaram em lugares que não tinha água. Moisés clamava e aparecia água. Água do rio que era salgada, virava água doce. Onde não tinha água, saía água da pedra. Onde não tinha carne, aparecia codorna. Onde não tinha comida, descia maná. Enfim,
Tudo que Moisés queria, tudo que o povo necessitava, através de Moisés, era realizado, o povo conseguia. E teve um desses episódios, quando Moisés subiu no monte, pegou a tábua da lei, desceu, estava tendo aquela adoração ao bezerro de ouro, e rolou tudo aquilo que a gente já sabe, tá? E no Êxodo 32, versículo 30, fala assim, ó, e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. O que é propiciação? A gente falou umas aulas atrás sobre sacrifício, clamar por perdão. Propiciação é perdão de pecado. Então, eu vou lá e vou tentar com Deus que ele perdoe o seu pecado. Assim tomou Moisés ao Senhor e disse, tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa os seus pecados, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pegar contra mim, este riscarei do meu livro. Moisés foi criado numa cultura egípcia. E os egípcios sempre tiveram uma lista, uma cultura de listar, de relacionar as pessoas, os nobres, as pessoas das famílias reais. Tá? Riscar um nobre, riscar um faraó ou alguém da família real de um livro, significa remover esse cara da história, como se ele nunca tivesse existido. Então, na cultura de Moisés, ser riscado de um livro é ser apagado da existência, ser tirado da existência. Era a pior desonra que uma pessoa podia ter, porque quando existe achados arqueológicos lá, que sugere uma teoria, muitos até acham que comprovam, que Moisés não veio na dinastia de Ramsés, mas veio na dinastia de um outro deus, de um outro faraó, e que a mãe de Moisés chamava Hatshepsut, uma nobre egípcia, e uma pessoa da família real egípcia, né? Ela era irmã do faraó, e essa mulher ela foi riscada, o nome dela foi riscado, e não existe achados, não existe fragmento histórico que tenha o nome dela. Isso dentro das dinastias egípcias acontece muito. Vários sarcófagos que eles acharam, onde não tinha nome do faraó que morreu. Livros dos faraós que com nomes riscados. Isso era a maior desonra que alguém podia ter, era assim, ó, risca o nome desse cara, faz de conta que esse cara nem existiu. E Moisés chega diante de Deus e fala assim, ó, o povo pecou, mas perdoa eles. Ou então, cancela comigo também. Cara, a maneira que Moisés se coloca na frente do povo, a maneira que Moisés se coloca na frente do pecado do povo, lembra ou não lembra o que Jesus fez pelo nosso pecado? Se coloca na frente do nosso pecado. Morre ao invés que nós morramos. Toma para si a dor e a consequência dos pecados do povo. Olha se o que Abraão fez, não lembra o que Jesus fez. É se jogar na frente do pecado alheio. Dentro do que ele foi chamado para fazer. Abraão foi pai de nações. Se jogou na frente das nações. Moisés era o libertador do povo. E durante esse processo de libertação do povo, o povo pecou. E ele se jogou na frente do povo para que o castigo do povo não recaísse sobre ele. Para que o povo não levasse nem o que merecia. Esse é o poder que nós temos nas mãos quando a gente exerce o nosso ministério. Quando a gente cumpre, como Paulo fala, de acordo com o que a gente foi chamado para fazer. Nós temos um chamado para exercer alguma coisa. Nós somos chamados dentro de 5 ministérios, para que nós exerçamos um ministério. E dentro desses ministérios a gente tem o poder, a força, a autoridade, como se fosse dono daquilo. Diante de Deus. Da mesma maneira que Deus se questionou se ele iria ou não falar com Abraão sobre o que ele iria fazer. Da mesma maneira que Moisés se joga na frente do povo com ousadia e fala assim, ó, Deus, se você não perdoar ele, risca meu nome. E risca meu nome. São exemplos assim, que são de muita força para que a gente entenda o valor e a grandeza que é exercer um ministério. Estão conseguindo entender? Está todo mundo aí? Sim, consigo entender, tranquilo. Nosso último slide.
Esse é o nosso último slide, deixa eu ver. Nosso último slide. Contextualizando o seguinte, quando Moisés recebeu no monte, o que Deus pediu para ele que ele fizesse uma tenda, que Deus iria habitar no meio do povo, ele deu as coordenadas para que aquilo fosse construído da maneira que Deus queria que fosse construído. E Deus deu as ordenanças até das pessoas que iriam fazer os rituais do templo, né, que eram os sacerdotes. Nomeou Arão como um sumo sacerdote, como um sacerdote acima dos sacerdotes, como líder daquele povo. E designou para ele que ele vestisse vestes sacerdotais, uma estola sacerdotal, a palavra é essa, tá? Uma roupa de um sacerdote, que era branca, que tinha um véu, que tinha um manto, enfim. E ordenou Deus que ele fizesse uma placa de ouro, tá? Ouro na Bíblia significa divindade, algo que é do divino, algo que é de Deus. Deus dá o ouro, ele é dono do ouro. Ele quando a gente vence, né, os que vencerem, ele dará a coroa de ouro, coroa da vida, né? Os 24 anciãos diante do trono se prostram e lançam as suas coroas aos pés do trono de Deus. É um sinal que a divindade é devolvida, entregue a Deus. Aquele valor, aquele merecimento é devolvido a ele. Então a placa era de ouro. E nessa placa eram carregadas 12 pedras. 12 pedras, cada pedra simbolizava alguma coisa. Alguém sabe? Não, Thales. Não sei não. Não sabendo de nada. Você quer saber o que é? Eu pergunto o que é. O que é? Você quer saber de nada, gente. Eu sei só que... Não, pode continuar, depois eu falo. Pode falar, Tati. Ô, Gabi, fala, por favor. Eu ia falar que eu sei só que o... Ó, velho, fugiu o nome aqui, o anjo caído lá, como é que chama? Lúcifer. Lúcifer, que ele trocou 2 pedras dessas aí por uma outra coisa lá, mas deu um branco aqui agora que eu fiquei nervoso. Por ouro, Gabi. Por ouro, trocou por ouro, muito bom. Excelente isso. Cada pedra simbolizava uma tribo. Tá? Vamos lembrar, gente, que a Bíblia fala que hoje nós vemos as coisas por espelho. Que o tabernáculo do deserto era uma sombra do verdadeiro tabernáculo que está no céu, está lá em Coríntios. E o que acontece aqui é uma sombra que Deus já estabeleceu lá no céu. O que a Gabi comentou é que a Bíblia, quando fala de Lúcifer, fala que ele portava as joias, né? Portava todas as pedras preciosas. Começa a citar o nome das pedras. E são as mesmas pedras que estão na tábua das tribos, né? Na placa das tribos, que andava com o sumo sacerdote. Mostrava assim, uma analogia muito forte de que ele tinha a placa das 12 tribos. Ele também tinha a placa do sumo sacerdote. Aqui na Terra, no nosso plano natural, a gente enxerga isso como uma placa de ouro, com 12 pedras, simbolizam 12 tribos. O que isso representa no mundo espiritual? Por que Lúcifer andava? Quando era um anjo de luz, andava com essa placa. Que ele também era o sumo sacerdote do povo dele, dos anjos. Ele era a autoridade espiritual sobre os anjos. Né? Vamos simplificar assim. Ele troca, né, 2 pedras por ouro. Ouro é sinal de divindade. Ele queria acumular ouro para reter o ouro e ser semelhante a Deus. Porém, ele tira 2 pedras. Ele negocia essas 2 pedras e cai. Cai por quê? As pedras é sinal de proteção. Cada pedra te protege em uma área da vida, em uma área da sua estrutura, do seu ministério. Do seu ministério, quando eu digo ministério, eu falo do que você é, tá? Porque é a sua essência. Os anjos são criados espírito. E caídos ou não, eles continuam exercendo a mesma função que Deus estabeleceu que eles fizessem. Porque eles são o que eles foram criados. Essa é a essência. O ministério dos anjos é a essência dele. A nossa essência também é o nosso ministério. Mas voltando ao assunto, Arão carregava essa placa. E Arão carregava a autoridade das 12 tribos nessa placa, junto com ele. Sempre que Arão tinha que fazer algum ritual dentro do templo, ele tinha que ir com as vestes sacerdotais e com a placa das tribos. Arão era o único que transitava nos 3 ambientes do templo. Então existia um templo, uma tenda, que tinha um lugar maior, que chamava átrio, onde o povo ia. Existia um lugar que era menor, estava dentro do átrio, que chamava lugar santo, onde tinha
onde só os sacerdotes iam para fazer sacrifício. E existia dentro do lugar santo um lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, que era onde habitava a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A própria presença de Deus. Ela era feita de madeira, mas ela era recoberta de ouro. Posso falar, Gabi? A arca, a figura de Deus, ela era, né, a morada de Deus, ela era feita de madeira. Ela era feita de coisa perecível, né? Só que ela era coberta de ouro e não tem como fundir ouro com madeira. Então eles fizeram moldes e colocaram a madeira, molde de ouro, colocaram a madeira dentro. Então a madeira ficou revestido de ouro. O que aponta, mais uma vez, o nosso Cristo, que é um ser humano, um ser perecível, revestido da glória. É o Cristo, depois que morre, a maneira que ele é revestido da glória. Apocalipse mostra ele revestido de sol, a igreja é revestida de sol. E dentro daquela arca tinham 3 coisas. Alguém sabe o que eu falo? Não precisa. Fala aí. Fala aí. O maná, que é o símbolo da provisão de Deus. Só que o maná não podia ser colhido em 2 porções. A porção de amanhã você não poderia colher hoje. É uma porção por dia. Thales, Oi, Luana. você está falando aí, então, é sobre o tabernáculo, né? Tabernáculo, isso. O maná não podia ser colhido na porção do dia anterior. Por exemplo, na quinta não se podia colher o maná da sexta. Era só a porção do dia, com exceção da sexta, que se colheu da sexta e do sábado, porque o sábado era guardado. Porque se o maná ficasse guardado mais de um dia, ele apodrecia, dava bicho, né? E dentro da Arca da Aliança tem um prato com maná, que é o sinal da provisão de Deus e é o sinal de que da bênção antecipada. Também está lá dentro da tábua da lei, a segunda tábua da lei, onde Deus esconde, onde está guardado dentro da Arca da Aliança, onde Deus esconde dentro dele a lei, para que a gente não possa ser julgado. O maná não era provisão, o maná era o pão da murmuração. O povo recebia maná do céu todo dia porque murmurava. A tábua da lei, e Deus escondeu o maná dentro dele, para que ele não visse o maná. Deus escondeu a tábua da lei dentro dele para que ele não visse a lei e nos condenasse. E Deus escondeu também o cajado de Arão, que floresceu como esperança da redenção, como esperança da ressurreição. Mesmo o galho seco ainda vai ser ressurreto. Então, dentro da Arca da Aliança, existem essas 3 coisas que Deus esconde dentro dele, para que o juízo dele não caia sobre o povo. E uma vez por ano, o sacerdote entrava nesse lugar santo, de frente para a arca, com uma corda amarrada na cintura, porque se ele morresse, ele tinha que ser puxado, porque senão ele ia morrer lá dentro, ninguém ia poder buscar ele. Ele entra com um incensário na mão, fazendo fumaça lá dentro, e asperge o sangue sobre a tampa do propiciatório para perdoar o pecado do povo. Arão está lá dentro. Ou o sumo sacerdote está lá dentro, de alguma forma. E com ele a placa das 12 tribos. Nunca foi por Arão. Sempre foi pelo povo. Porque na placa das 12 tribos, cada pedra tem o nome da sua tribo. Quando Arão entra lá dentro, ele carrega o que ele é. A identidade dele do sumo sacerdote. E dentro da identidade dele do sumo sacerdote tem o nome de quem ele representa. Então, apesar da ousadia de Abraão, da ousadia de Moisés, que a gente já viu, a gente precisa entender que nunca é sobre a gente. Nunca foi sobre Arão, nunca foi sobre Moisés, mas pelas pessoas, pelas vidas que eles defendem. Arão, quando entrava no tabernáculo, ele tinha proteção diante de Deus, ele levava diante de Deus uma placa onde tinha o nome das pessoas que ele representava. Nós, quando estamos diante do nosso ministério, carregamos sobre nós o nome das pessoas
que a gente representa. E dentro da nossa faceta de atuação, dentro da nossa seara, dentro do nosso ministério, nós nos tornamos autoridade diante de Deus. E com essa autoridade nas nossas mãos, a gente reivindica diante de Deus que as coisas do povo sejam cumpridas, que a necessidade do povo seja sanada. Essa é a autoridade que o nosso sacerdócio, que o nosso ministério traz para a gente. Porque a gente carrega dentro de nós, ou na nossa responsabilidade, um povo. A gente carrega dentro de nós uma cultura, um time, umas pessoas atrás de nós, dentro do nosso ministério. Então, para complementar a aula anterior, para a gente terminar de falar sobre ministério, nós falamos quais são os ministérios, a necessidade deles, por que eles existem. E hoje a gente fala sobre a autoridade que esse ministério traz na sua vida. E além da autoridade que esse ministério traz na sua vida espiritual, a autonomia e o poder que você consegue carregar na sua mão. Por exercer esse ministério, por ter esse ministério na mão. Vocês estão entendendo? Todo mundo aí? Sim, tô entendendo. Números 20, versículo Forte, 4 né? e 9. Fala assim, ó. Deus fala com Moisés assim, ó. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que eu tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste da minha ordem nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, faz-o subir ao monte Hor, despe Arão as suas vestes, e as veste em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara e subiu ao monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. Desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Arão morreu? Bem morrido? Morreu, gente? Passando vergonha com vocês, viu? Morreu ou não morreu? Quando ninguém me respondeu, não vou sair daqui, não. Morreu? Eu, né, João? Bíblia fala que Arão morreu, não fala? Isso. Quando Meu áudio tá que Arão desativando. O que aconteceu antes de Arão morrer? Ninguém pegou, né? Vou ter que contar ou vocês vão perceber? Eu não peguei, não. Antes de Arão morrer, Deus falou com ele assim, ó, com Moisés, leva Arão para o alto do monte, já leva o Eleazar, que é filho dele, tira a roupa de Arão, veste em Eleazar, que eu vou matar Arão. Para Arão morrer, ele teve que se despir das suas vestes sacerdotais. Tirar a placa, tirar a estola sacerdotal, toda aquela roupa de linho, vestir no filho dele, e só depois que ele morreu. Quero, para finalizar, traçar 2 pontos aqui. Primeiro, a continuidade do ministério. Independente do qual seja o seu ministério, de quão exclusivo você é, o seu ministério sempre vai ter continuidade em outra pessoa. Então, dentro de um ministério, a gente não cria riqueza, a gente não cria sucesso, a gente cria legado, a gente cria sucessores dentro do nosso ministério. Porque se você age e trabalha com tanto amor, e constrói coisas sólidas com tanto amor, quem vai dar continuidade naquilo? Então, sucesso deixa sucessores, não deixa herança, tá bom? Sucesso deixa sucessores, não deixa herança. Segundo ponto Arão só morre depois que tira a veste de autoridade dele. Então, enquanto a gente estiver sendo carregado dentro da nossa área de atuação, dentro do nosso ministério, estivermos sendo carregados e vivendo com a nossa veste sacerdotal, exercendo o nosso ministério, todas as guerras, todas as batalhas, aonde a gente entrar, a gente vai prevalecer. Porque nós temos uma autoridade exercida ali dentro. E ainda assim, Deus, quando quiser nos levar, quando quiser nos tirar do nosso ministério, ele precisa pegar, passar o nosso bastão, tirar as nossas vestes, para depois recolher a gente. Eu acho essa palavra, assim, muito forte, porque me faz enxergar
sabe? Dentro de um ministério. A autoridade que eu tenho e a responsabilidade que eu tenho dentro desse ministério. De trabalhar, assim, debaixo, óbvio, de toda a autoridade de Deus, de todo o direcionamento de Deus. Mas de entender o quanto eu posso guerrear pelas pessoas que Deus me deu para cuidar. E aconteceu também com Paulo. Eu não vou lembrar o nome do versículo, mas eu vou procurar aqui, para a gente poder ver. Está lá em 2 Timóteo, se não me engano. Timóteo 4, 7 e 8. Segunda Timóteo 4. Carta de Paulo a Timóteo. Né? Ele, no fim da vida, sabendo que iria morrer, ele escreve uma carta para Timóteo. Eu queria que todo mundo prestasse atenção nisso aqui. Porque a gente falou muito de... A gente está falando essas 2 últimas aulas sobre sacerdócio, sobre ministério, sobre serviço, sobre reino, sobre servir, sobre fazer algo para o reino, sobre trabalhar os nossos talentos, sobre exercer o ministério, exercer o sacerdócio, a autoridade, o revestimento que nós temos dentro de um sacerdócio, as pessoas que a gente representa quando a gente está dentro do nosso ministério. Falamos de várias coisas. Tem alguém que não... brigando aqui, aí da aula. Falando de várias coisas. Mas eu quero mostrar isso para a gente. Porque quando a gente se dedica, a gente se empenha, a gente se entrega e deixa que Deus faça as coisas no nosso meio, a gente constrói coisas sólidas. A gente constrói coisas grandes. Isso é inevitável. Paulo foi um desses caras que dedicou a vida para poder exercer o ministério, que dedicou uma vida defendendo ao cristianismo, que era escândalo para os judeus, loucura para o gentio, ou seja, não era normal para ninguém, Paulo falava. Qualquer lado que ele fosse, para judeu ou para gentio, ele ia tomar porrada, porque aquilo ali não era normal para ninguém. Mas o cara defendia o ministério dele e foi atrás disso, e teve sucesso. Teve sucesso porque deixou sucessores. E hoje, nós, aqui no Brasil, 2000 anos depois, estamos sendo alcançados pelo ministério, pela continuidade do ministério de Paulo. Isso é ser grande, isso é ter importância. Eu me coloquei, e eu vendo tudo que Paulo construiu, tudo que Paulo sofreu, tudo que Paulo passou para que aquilo ali existisse, eu me coloquei no lugar dele nessa carta. Onde ele escreve para Timóteo, vou pegar uma versão mais simples aqui, onde ele escreve para Timóteo e fala assim, ó, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, seja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, ou seja, paciência e ensinamento. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou voltando-se para as fábulas. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me é reservada a coroa de justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quando a gente lê isso no nosso contexto, parece uma carta muito legal, assim, de Paulo, que é a continuidade do ministério dele. Mas o judeu, ele é um cara escandaloso. O judeu é um cara muito emocional. O judeu, quando tem uma notícia ruim, ele rasga a roupa dele, ele joga a terra na cabeça, ele sofre com aquilo ali. Você vê 2 judeus conversando, parece que os caras estão discutindo. Isso aqui é porrada mesmo. E eu acho que até é sacanagem, até uma injustiça ler essa carta com esses olhos. Porque se eu tivesse construído alguma coisa na minha vida, um terço do que Paulo construiu, e soubesse que meus dias estavam sendo chegados ao fim, eu iria escrever uma carta muito pior. Na verdade, eu ia gravar um áudio muito pior, Gabi. Porque eu ia falar assim, pelo amor de Deus, olha o que Paulo escreve.
Pelo amor de Deus, eu te exorto, eu te chamo a atenção, eu te chamo na chincha. Prega a palavra, Gabi. Seja preparado todo o tempo. Mesmo se não for no tempo, você fica preparado também. Repreenda as pessoas, corrija, exorte, mas com paciência e com ensinamento. Ensina as pessoas a andar. Pois vai vir um tempo que elas nem vão querer te ouvir. Elas mesmo vão querer resolver as coisas por elas mesmas. Mas você não cai nessa. Se mantém, permanece. Seja sóbrio. Faça a obra do evangelista. Completa seu ministério. Cumpra plenamente seu ministério, Gabriel. Eu já estou indo. Mas eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Sabe? É a força. É ler isso com a força que tem que ser lido. Com a necessidade de mostrar alguma coisa. É como se aquela pessoa fosse responsável por dar continuidade a tudo que você construiu na vida. Ó, curioso. Cheguei no ponto. Acabando. Então, é isso. É isso que eu quero deixar hoje e mostrar para vocês a força e o poder que o nosso ministério tem, e a garra, e a gana, e a vontade que a gente tem que ter na nossa vida, dentro de nós, o fogo, o azeite dentro da gente, para que a gente possa queimar durante muito tempo. E depois que a gente acabar de queimar, outras pessoas queimem através do azeite que nos sobra, que nos derrama. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Estão bem aí? Todo mundo aí? Tati, você tá bem? Tá com a cara que não tá bem? Tô bem. Quer falar alguma coisa, gente? Vocês entendeu? Eu achei a aula de hoje muito complexa. Você não viu a primeira aula. Não, mas eu entendi o que você falou aí sobre os ministérios. O que você achou, João, da aula de hoje? Complexa ou não? Complexo eu não achei, não. Já assisti a última aula. Eu achei mais fácil de entender, mais tranquilo, assim, de entender. Não achei muito complexo, não. Você viu a última Achei aula. forte. Achei forte também. Agora, aquilo que a gente estava conversando na última aula sobre dos ministérios, você encontrar o seu ministério. E algo que você falou hoje, cara, eu achei muito forte isso. Sobre o poder que você tem a partir do momento que você está exercendo o ministério. É isso, velho. Entendeu? Você mensurar isso na cabeça, assim, acho que você entender isso demora um pouco, mas imagina, velho. Igual quando você citou a questão de Abrão aí se colocar na frente de Deus. Caramba, né? Do que ela Você mandou, ter essa intimidade, você sabia que você tem essa autoridade, sabe? nem sei se sabia, viu, cara? Mas foi. Quando sim. você começa a citar esses nomes em hebraico, em sei lá que língua é essa aí eu já bugo ali, aí para eu voltar pro eixo, demora um pouquinho, entendeu? Como é que eu falei? Dos ministérios? Não, você começa a falar assim, não sei o quê. Tipo assim, Abrão é não sei o quê, eu não sei nem repetir as palavras aí. Aí eu fico bugadaça, velho, pensando, tentando entender isso, entendeu? Ô, meu Deus. Eu também. Fiquei perdido. Assiste de novo depois, dá pausa, anota, se quiser. Boa. É igual quando eu tô lendo a Bíblia, aí começa lá assim, ó, fulano, filho de fulano, irmão de Beltrano, primo de ciclano, não sei o que, não sei o que. Eu já buguei, já não entendi mais nada. Isso aí eu pulo, isso aí eu não leio, não. Quando começa a escrever a árvore genealógica assim, eu já vou pro próximo Cara, procurando o próximo capítulo já. a árvore genealógica é um negócio tão forte que vocês